Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Estudando o Espiritismo. Hoje vamos fazer um estudo sobre a Lei do Progresso, que é o capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Lei do Progresso, e vamos abordar o tema de que progresso precisamos. Esse canal é dedicado a estudos dos textos fundamentais do Espiritismo, e se você não conhece os estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima se você tiver vontade de conhecer, certo? Então, vamos dar início ao estudo desse dia com a pergunta: de que progresso precisamos? Quando a gente, então, vai abordar a discussão do progresso, é preciso a gente fazer algumas pontuações iniciais. A primeira é que Kardec dava por suposto a ideia de que o progresso era uma lei natural. Diferente das outras leis, Kardec não pergunta aos espíritos se o progresso é ou não uma lei natural, uma lei divina, se está na natureza. Kardec dá isso por suposto, e nós temos aqui a hipótese, né, pela forma como os estudos são encadeados nos textos fundamentais do Espiritismo, que Kardec entendia que, observando o aumento de complexidade entre os reinos da natureza, por um lado, e, por outro lado, o próprio avanço da civilização, que é um dos itens aqui da Lei do Progresso, era um tanto quanto evidente a percepção de que o progresso ele está na natureza. Entretanto, essa afirmação, a afirmação de que, de fato, o progresso é uma lei natural, a gente vai encontrar na questão 778 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta sobre a possibilidade de retroagir na no processo evolutivo. É possível retroagir no processo evolutivo? E a resposta é não, porque o que se tem como suposto é que todos os avanços efetivamente consolidados, eles são uma conquista do espírito e o espírito não perde essa conquista. Ainda mais olhando a complexidade dos reinos da natureza. Então, o espírito, né, o princípio inteligente que se humanizou, ele não volta, por exemplo, para encarnar em ah, em um animal, não é? Nem o animal voltaria, né, a um estado de perda de individualidade. Muito bem. Então, nessa questão 778, a gente vai encontrar que o homem deve progredir incessantemente. Essa afirmação é uma afirmação um pouco difícil, a gente precisa fazer uma ressalva aqui em relação a ela. Por quê? Porque a gente tem nos textos fundamentais a ideia de que nós vamos evoluir até chegar a um ponto, né, de perfeição. Essa é uma ideia muito distante de nós e difícil de nós pensarmos, que seria a ideia de não ter mais ah, o que aprender, né? Quer dizer, se a perfeição significa que esse processo de progresso incessante termina, né? O que é a vida do espírito quando esse processo se consolida? Difícil pensar e talvez não seja a hora de nós pensarmos exatamente sobre isso. Mas é importante a gente fazer essa observação. Ainda na sequência da resposta a essa pergunta, se é possível retrogradar no processo evolutivo, os espíritos vão dizer que se progride, se o homem, a humanidade progride, é que Deus assim o quer. E quando diz que Deus assim o quer, então, essa ideia da vontade de Deus a gente entende como a subscrição das suas leis, né? Quer dizer, é a ideia de que isso faz parte da lei da natureza, das leis divinas, que são as leis naturais.
né? Então, no final da resposta diz, pensar que possa retrogradar a condição primitiva seria negar a própria lei do progresso. Então, a lei do progresso é uma lei natural e ela coloca para a gente a necessidade de considerar o progresso todas as vezes e a evolução todas as vezes que nós fizermos uma interpretação espírita, né? Então, existem alguns conceitos fundamentais que nós temos que considerar, né, quando pensamos a partir do olhar da doutrina espírita e a perspectiva do progresso, da evolução, de uma evolução contínua, incessante, como diz a resposta dos espíritos, tem que estar fazendo parte do conjunto das explicações que nós temos sobre a existência e sobre os problemas que nós enfrentamos, não é? Todos os problemas que enfrentamos têm como finalidade última nos ajudar no nosso processo de amadurecimento e de evolução. Muito bem. Na questão 781, se pergunta se é possível ao homem deter a marcha do progresso. E a resposta é que não. É que nós não podemos deter a marcha do progresso, mas podemos embaraçá-la. Essa questão é muito importante porque o progresso ser uma lei divina significa que a gente está sendo, num certo sentido, ajudado, né, empurrado para frente, né, naturalmente, pelas circunstâncias para adquirir novos aprendizados e constantemente estamos no processo de aprendizado e, portanto, de evolução e de progresso. Entretanto, esse progresso pode ser embaraçado, ou seja, nós podemos criar dificuldades maiores para que durante o nosso caminho, né? Então, muitas vezes a gente pensa que, eu fiz isso porque na encarnação passada, etc., e sempre pensa que as nossas dificuldades agora são decorrentes de problemas da encarnação passada. Mas isso não é verdade. Muitos e a maior parte dos nossos problemas nós criamos aqui e agora. E às vezes a gente acaba criando, né, por conta ainda das nossas imperfeições, do estado em que nós estamos, criando dificuldades que talvez não fossem necessárias. Deus assim permite pelo exercício do nosso livre-arbítrio. E com essas dificuldades, nós temos novos aprendizados que vão fazer com que a gente aprenda com os nossos próprios erros. Então a gente erra, a gente tropeça, a gente cria dificuldades onde não tem, e isso não segura o progresso, mas pode fazer com que a gente leve mais tempo para consolidar determinados aprendizados. Muito bem. Isso posto, vamos passar para um segundo conjunto de argumentos, né? De que progresso nós estamos falando? Antes de falar ainda de que progresso nós precisamos. Quando a gente vai falar de que progresso nós estamos falando, no Livro dos Espíritos fica muito claro que existem dois tipos de progresso. O progresso material, intelectual, melhor dizendo, e o progresso moral. Para entender esse conjunto e por que são dois, não é? É preciso que a gente entenda que os espíritos estão falando do nosso progresso do ponto de vista espiritual. Portanto, pensando a cada um de nós como princípios inteligentes, individualizados e que, na condição de espíritos encarnados ou desencarnados, o que nós somos, no final das contas, nós somos seres pensantes que racionalizamos a vida, pensamos racionalmente, sentimos a vida, não é? E deliberamos moralmente como vamos agir nas circunstâncias dadas. Isso serve tanto para a nossa vida de encarnado, como para a nossa vida de desencarnado. Então,
O que nós temos que aprender é ampliar a nossa compreensão da vida, de um lado, o progresso intelectual, e, por outro lado, avançar nas questões morais, né? Que é exatamente a forma como nós percebemos, reagimos e agimos no mundo. Essas duas eh, forças é que vão fazer o espírito perfeito, como a gente já tinha dito, que é difícil a gente pensar, mas que está assim colocado no livro dos Espíritos, né? O espírito que tem o máximo de inteligência, o máximo de moralidade. Então, essas são as duas grandes forças. E quando a gente pensa, então, de que progresso nós precisamos, é importante a gente ter um parâmetro do lugar que nós estamos. Por que nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações ainda? Porque os sofrimentos fazem parte da nossa vida de forma ainda tão intensa, tão presente. Nós, então, eh, lembramos da classificação dos espíritos na escala espírita. Quando nós olhamos a classificação dos espíritos na escala espírita, e eu esqueci aqui de anotar a questão do Livro dos Espíritos, vou botar aqui embaixo para você ver a questão onde isso está colocado, a gente vê que os espíritos, nessa classificação, trazem alguns pontos centrais que diferenciam os espíritos imperfeitos dos bons espíritos. Quais são esses pontos fundamentais? Vamos observar. É claro que eu não vou ler tudo aqui, mas eu pensei alguns itens e eu convido você a ir lá na escala espírita e dar uma olhada, principalmente nas características gerais dos espíritos imperfeitos e dos bons espíritos. Na questão dos espíritos imperfeitos, a gente vai ver as seguintes características: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e as paixões, uma intuição de Deus e a aliança entre a inteligência, a maldade e a malícia. Não é difícil nós pensarmos, então, que nós ainda estejamos muito identificados com essa categoria de espíritos que são os espíritos imperfeitos. O quanto ainda damos importância para as coisas materiais, o quanto ainda somos movidos pelo orgulho, pelo egoísmo e pelas paixões, a nossa dificuldade de compreensão de Deus, temos apenas uma intuição, e o que mais me chama atenção é a aliança entre a inteligência e a maldade, a malícia. O que esse ponto nos revela? Esse ponto nos revela que nós somos inteligentes, temos inteligência. Certamente não toda a inteligência do mundo, né, como os espíritos perfeitos ou, né, mas da inteligência que nós temos, nós a utilizamos ainda para a maldade e a malícia, para o deboche, a ironia, né, para forjar alguma coisa, né? Então, né, essa é uma característica ainda muito presente entre nós. Quando a gente observa, então, os bons espíritos, a gente vai observar que características? Predominância do espírito sobre a matéria. Então, quer dizer, não é que não tenha uma influência da matéria entre os bons espíritos. Tem influência da matéria, mas já há um predomínio do espírito sobre a matéria. O que isso significa? Que na maior parte das vezes, quando há um, uma dúvida, um conflito, né? eh, o espírito que já é um bom espírito tende mais a optar por aquilo que vai
identificá-lo com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Esse espírito é o espírito que tende a perder mais no mundo em nome das coisas morais e das coisas da felicidade futura do que da felicidade presente. O desejo do bem, outra característica dos bons espíritos, a compreensão de Deus, então não tem só uma intuição, já tem uma compreensão melhor, e isso possibilita, né, uma ação diferente no mundo. Gozam a felicidade dos bons, claro, porque são bons espíritos, e no final, né, aliam o saber às qualidades morais. Então, talvez essa seja uma das questões mais delicadas para a gente, né? A aliança entre a, aquilo que sabemos, a nossa inteligência, com a questão moral, com o bem que podemos fazer. E aí a gente observa que tem um ponto muito importante que distingue o progresso intelectual do progresso moral. Qual é essa característica? A característica é que o progresso intelectual ele se faz ah, permanentemente. Por quê? Porque no contato com as dificuldades da matéria, nós somos impelidos a desafios que nos colocam problemas que nós temos que resolver e desafiam a nossa inteligência, e então nós estamos constantemente impelidos ao progresso intelectual pelas próprias condições de dificuldades materiais que enfrentamos nesse mundo ainda inferior, né? Muito bem. Do ponto de vista moral, existe uma questão a mais, né? Embora nós estejamos também constantemente sendo colocados à prova e desafiados por questões morais, a decisão moral, a ação no bem, ela depende da vontade, do livre-arbítrio do espírito. E por isso nós podemos embaraçar, podemos não fazer, podemos simplesmente ser omissos, que também é um mal, né? Podemos usar a inteligência não para o bem, mas para o mal. Então, o progresso moral, ele tem essa característica que o distingue do progresso material, que é a necessidade do consentimento da razão e do coração, né? A gente viu obediência e resignação na mensagem de Lázaro, depois eu vou pegar para vocês. Lázaro diz isso, né? A, a obediência é o consentimento da razão e a resignação com o consentimento do coração. A gente precisa entender que vale mais a pena fazer o bem do que fazer o mal. Isso precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração. Essa é a grande diferença. E aí, o que a gente observa? Que para dar conta das coisas materiais, a gente não poupa esforços no desenvolvimento e no progresso intelectual. Mas em relação às coisas morais, a gente continua patinando, a gente continua errando, a gente continua tendo os problemas semelhantes àqueles colocados pela lei de Moisés, é, quantos anos antes de Cristo, né? Há suposições de que Moisés viveu praticamente 2000 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de 4000 anos atrás. Os nossos problemas morais continuam os mesmos. Moisés falou para não se cometer adultério, Moisés falou para não se prestar falso testemunho, né? Moisés falou para não se cobiçar as coisas dos outros, né? E a gente enfrenta os mesmos problemas morais ainda hoje. Portanto, há um
uma dificuldade muito maior de nossa parte no progresso moral do que no progresso intelectual. E é importante, então, que a gente responda de que progresso a gente deseja. Porque o progresso nas coisas materiais, a conquista do mundo material, não tem sido um problema para nós. O problema é vencer o mundo do ponto de vista moral, né? E entenda bem aqui comigo esse ponto que é o ponto mais importante aqui da nossa conversa, né? Uma vez a gente vencendo os problemas graves morais que nós temos, nós vamos poder habitar mundos e existências em que o progresso intelectual vai se dar sem as angústias da expiação, sem as angústias, sem os sofrimentos decorrentes dos nossos equívocos morais ainda. Então é como se a gente se ajustasse moralmente à lei de Deus para que a gente viva uma vida de mais paz, mais tranquilidade e dar curso ao nosso progresso como um todo. Para isso, é importante a gente entender que há um elemento central que precisa ser desenvolvido entre nós. E esse elemento é o chamado senso moral. Então, na questão 780b, Kardec pergunta para os espíritos: como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E a resposta é: o progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Aí vem o ponto central do senso moral. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então, o ponto central que vai fazer com que a gente consiga dar esse passo à frente é exatamente o desenvolvimento do senso moral. Nós não encontramos uma explicação muito detalhada nos textos fundamentais do Espiritismo sobre o que seja o senso moral. Talvez a explicação mais completa que a gente tenha, ou mais detalhada que a gente tenha, esteja no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, quando diz que Kardec estava falando, é o item dos bons espíritos, estava dizendo que não é difícil para nós entendermos a ciência espírita e tudo mais, né? E se observa que pessoas que não têm conhecimento de cultura ou mesmo educacional, um letramento é, muito grande, conseguem acompanhar e entender o raciocínio espírita. Então, não é a questão intelectual, já falamos, a questão intelectual não é o nosso problema, mas vai continuar dizendo assim: isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência espírita requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, o senso moral é como se fosse uma sensibilidade a mais, um grau de sensibilidade a mais que nós passamos a desenvolver na percepção da diferença entre o bem e o mal, que é exatamente a ideia da moral. Então, o espírito que já está com o senso moral amadurecido, ele consegue perceber mais o sentido das suas ações, as consequências da sua ação e, principalmente, né, aquilo que está também aqui no capítulo 17, quando diz que nós conseguimos perceber a dor que podemos fazer nos outros pela dor que sentimos em nós mesmos, né? Então, quando a gente faz uma
algo que é ruim para os outros, nós sabemos a dor que vamos imputar ao outro. Por quê? Porque nós temos uma bagagem de experiências que faz com que a gente se recorde de que quando alguma coisa semelhante aconteceu conosco, nós sofremos, né? Mas não basta apenas sofrer, é preciso que a gente compreenda esse processo e tenha uma ação vigilante no sentido de perceber, opa, eu estou fazendo alguma coisa que não está sendo legal, que não foi legal para mim no passado e eu não quero que se repita no futuro. Portanto, o desenvolvimento do senso moral é, vamos dizer assim, o ponto nevrálgico do nosso progresso agora. O que que a gente precisa progredir? Em que a gente precisa progredir? No desenvolvimento do senso moral, né? Na maturidade do senso moral. E isso a gente se faz com o tempo e se faz com esse olhar vigilante de que havíamos falado. Muito bem, isso posto, vamos passar para um terceiro ponto aqui da nossa conversa. Quando nós vamos observar quais são os pontos mais sensíveis que nos colocam de forma mais clara entre os espíritos ainda imperfeitos. Kardec pergunta: tirando os vícios e as paixões, pergunta para os espíritos, né? Qual é o sinal mais notório de inferioridade? Você saberia me dizer? Para um pouquinho, pensa, porque eu vou dar a resposta agora. A resposta é o interesse pessoal. O interesse pessoal é um dos elementos centrais que demarcam a nossa inferioridade. Então é importante, isso está na questão 895 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós pensamos sobre as dificuldades que nós temos, um elemento central para, inclusive, nos ajudar no desenvolvimento do senso moral é pensar o quanto, né, essa dificuldade ou esse problema ou essa questão relacional que a gente pode ter com outras pessoas, o quanto nesse problema está incluída a questão do interesse pessoal, né? Os espíritos dizem que, mesmo com pessoas muito boas, mas quando fere o seu interesse pessoal, aí a pessoa acaba se mostrando. Então é muito importante, e é por isso que é o amadurecimento do senso moral. Não é apenas sentir o que é o bem e o que é o mal. A gente precisa amadurecer, né? E observar em nós o que ainda nos prende a uma condição de inferioridade. E o interesse pessoal, então, é um dos pontos centrais. Na resposta à questão 895, há uma frase no final, que não é uma frase, né? Quer dizer, uma ideia no finalzinho, que a gente precisa ler porque é muito importante. Se você tiver o livro, pega lá e lê comigo. São as 3 últimas frases dessa questão e anota, né? E marca lá. Diz assim: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então aqui a gente tem duas questões, 2 pontos, 2 conceitos importantes que a gente tem que considerar. Um conceito do apego às coisas materiais que está diretamente relacionado com o interesse pessoal. Normalmente o interesse pessoal ele está voltado para as coisas do mundo, então o apego às coisas materiais e o interesse pessoal estão andando de mãos dadas, por um lado, não é? E por outro lado, isso significa
ou seja, buscar o interesse pessoal nas coisas materiais, uma falta de compreensão das coisas do espírito, né? Da vida espiritual, do nosso destino espiritual. Por isso é tão importante o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do ponto de vista, da compreensão da vida futura, todo aqueles capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, que falam da vida futura e falam do ponto de vista, a mudança do ponto de vista, para que a gente compreenda melhor o futuro e redimensione o nosso presente, as nossas prioridades, as coisas que nós vamos fazer, pensando que nós somos espíritos imortais, no progresso que nós precisamos fazer, que é o desenvolvimento, o amadurecimento do senso moral. Então, se de um lado a gente tem o interesse pessoal e o apego às coisas materiais, por outro lado, nós temos o desinteresse. Entenda bem, desinteresse não significa um alheamento do mundo, né? Alheamento do mundo é a gente achar que as coisas do mundo não são importantes. As coisas do mundo são importantes, nós precisamos agir no mundo, mas nós não precisamos nos apegar. Nós não precisamos fazer com que as coisas do mundo se tornem para nós motivo de guerra, de ódio, de contenda, de desavença com os outros, não é? É aquilo, nós precisamos aprender a perder no mundo para ganhar o reino de Deus. Muito bem. É, Quando a gente pensa, então, então a gente tem como primeiro ponto central da nossa inferioridade o interesse pessoal, o apego às coisas materiais. Qual o segundo? São os vícios e as paixões. E qual é o núcleo duro dos vícios e das paixões? Exatamente o egoísmo e, como consequência, o orgulho. Há muitas mensagens que falam orgulho e egoísmo como se fossem coisas diferentes, mas aqui no Livro dos Espíritos a gente vai observar que o orgulho nada mais é do que uma particularidade do egoísmo. E a gente vai observar também na questão 914 que o orgulho e o egoísmo, né, que um é um desdobramento do outro, né, estão associados ao interesse pessoal. Então, vamos observar, o interesse pessoal, na verdade, é o fundamento do egoísmo. Na questão 914, então, Kardec pergunta assim: fundando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, né, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração. Será possível que isso aconteça? E a resposta é: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Então, a gente já tinha visto que interesse pessoal e apego às coisas materiais andavam de mãos dadas e que, vamos dizer assim, o contrapeso a isso seria o olhar da vida espiritual. No egoísmo, estando fundamentado no interesse pessoal, a receita é a mesma, a compreensão da vida espiritual para dar menos valor às coisas materiais. Além disso, então tem um outro ponto, é preciso que se reforme as instituições que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, observe, ah, existe uma questão, e a gente vai ver como é que o egoísmo, né, por que que ele é tão presente na nossa sociedade? Porque nós tornamos as instituições, né, uma expressão do nosso egoísmo. Então, a gente poderia dar aqui inúmeros exemplos de como as instituições reproduzem o interesse pessoal, o valor da matéria, né? Ah, ah, o passar na frente do outro, o ganhar, a conquista, o ser maior, né?
reforçando também a importância da nossa personalidade, que é exatamente o orgulho. Então, é, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, é preciso a reforma das instituições. E aí é um avanço para e passo, né? Na medida que a gente vai reformando as instituições, a gente vai nos reformando e vice-versa. Não existe um processo que se dê de um lado sem se dar no outro. É verdade que, do ponto de vista puramente individual, nós podemos avançar em relação ao mundo, né? Então, é, embora, né, aquele que consegue avançar o mundo deixou as suas marcas, né, no mundo. Então, esse processo ah, é para e passo, mas ele tem efeitos diferentes para o indivíduo, no sentido, né, estrito do termo, e para a coletividade. Muito bem. Na questão 917 se pergunta, mais uma vez, como é possível, por que meio é possível destruir o egoísmo? Então, a gente já viu duas questões importantes, né? A gente já viu o esclarecimento em relação às coisas espirituais, porque faz com que a gente tenha um outro olhar sobre, dê uma outra importância para as coisas materiais, por um lado, e por outro lado, a reforma das instituições. Mas vamos ver o que, que os espíritos respondem a Kardec nessa questão 919. Diz assim: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Então, a grande questão que está fundamentada no interesse pessoal, né? Quer dizer, tá tudo ali, interesse pessoal, egoísmo e influência da matéria são um núcleo duro, né? De que nós temos que avançar em relação a eles, que ainda estão muito presentes em nós. E aí ele vai dizer: esse núcleo duro é muito forte ainda em nós, porque nós ainda estamos muito próximos, né, da nossa origem, muito material, muito materializado. E por isso é difícil da gente se libertar dessa influência, né? E tudo concorre para mantê-la. Então, ah, nós temos em nós uma natureza ainda muito próxima da nossa origem. Por um lado, estamos fazendo esforços para a nossa espiritualização, ou seja, fazer com que a influência da matéria seja a influência do espírito se sobrepuja à influência da matéria, nos bons espíritos, como vimos, né? Mas a gente precisa entender que a gente está num mundo que tudo concorre para que a gente se mantenha egoísta. Então, o egoísmo vai se enfraquecer quando a predominância da vida moral sobre a vida material. São os bons espíritos, né? A predominância do espírito sobre a matéria, como nós vimos. Um outro ponto destacado aqui, que a gente pode destacar aqui nessa resposta, é que o egoísmo se baseia na importância da personalidade. Então, influência da matéria, apego às coisas materiais, importância da personalidade. O que é a importância da personalidade? Orgulho. O que é orgulho? É a gente entender que a nossa importância está nas coisas do mundo, nos valores do mundo. A mensagem que exprime bem isso é a mensagem da rainha, né? Rainha na Terra, ela achava que era rainha e que continuaria sendo rainha, tratada como rainha no mundo espiritual. Chega no mundo espiritual e ela vê que o seu súdito é mais evoluído do que ela, né? Então, a perspectiva espiritual muda a nossa forma de olhar as questões materiais e, inclusive, a nossa personalidade. Porque hoje a gente é rico, hoje a gente é inteligente, amanhã a gente pode ser pobre, hoje a gente é branco, amanhã a gente pode ser negro, hoje a gente é brasileiro, amanhã a gente pode ser africano, e
E essa mudança de posições é importante para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado espiritual. Por último, mas não menos importante, a questão que é colocado aqui na questão 917, que fala sobre nos colocarmos na defensiva em relação ao egoísmo dos outros. É como se a gente falasse assim: bom, as instituições influenciam para que a gente continue sendo egoísta. O comportamento dos outros é egoísta. Então por que que eu vou pensar nos outros? Por que que eu vou abrir mão das minhas coisas se ninguém está abrindo mão das suas por mim? Né? Então, esse colocar-se na defensiva é o continuar sendo egoísta, eh, num mundo que todo mundo é egoísta. Então a gente continua fazendo como todo mundo faz, né? E aí a gente lembra da passagem de Jesus, né? O que fizeste a mais, né? Que adianta amar aqueles que te amam, né? O grande aprendizado é amar aqueles que não te amam. O nosso desafio é ser constante no bem, independente do que os outros façam. Nosso desafio é a regularidade no bem, né? A perseverança no bem. Então, em face dessa dessa situação toda, os espíritos vão dizer para a gente: aqueles que agem com desinteresse, com desapego em relação às coisas materiais, são vistos como santos, vistos como pessoas diferenciadas, porque isso não faz parte da forma como vivenciamos, como vivemos aqui, na Terra. Outro ponto importante, né, que a gente vai observar, e Kardec fala isso na nota a essa questão 917, é a importância da educação em todo esse processo, né? Mas é importante a gente entender que a educação, ela se dá muito mais pelos exemplos do que pelo discurso propriamente dito. E uma das coisas mais difíceis, né, é a gente educar pelo exemplo se nós próprios não somos educados ainda, né? Se nós ainda apresentamos tantas dificuldades. Então, como, né, vamos ensinar para os outros aquilo que nós próprios temos dificuldades de fazer? O importante é entender que toda essa forma de ação no mundo, essa ação egoísta, baseada no interesse pessoal, no apego às coisas materiais, tem sido, e Kardec fala isso para nós, né? A causa ah, da perturbação a todas as relações sociais. É isso que provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando a que a gente se mantenha na defensiva uns contra os outros. Enfim, essa forma de agir no mundo é incompatível com a nossa própria felicidade, e ele chega a dizer mais, com a nossa própria segurança, né? Ah, porque ele diz: quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e a todos os outros flagelos. Será induzido a isso pelo seu próprio interesse. Então, observe que, no final das contas, é, a experiência do erro, a experiência do egoísmo, a experiência do estar-se voltado excessivamente para as coisas materiais vai gerar em nós um tamanho, né, sofrimento, que nós uma hora vamos dizer: olha, chega, né? Nós seremos induzidos, como ele diz, né? E esse ser induzido é a própria força da lei de Deus, pelo seu próprio interesse. Eu não quero mais isso, isso não é bom para mim, isso não vale mais a pena, né? E, portanto, eu vou fazer diferente porque esse é o meu interesse. Eu quero uma vida mais feliz e eu vou aprender a ter uma vida mais feliz, né? Priorizando o ponto de vista espiritual, por exemplo, em relação
às coisas materiais, experimentando, por exemplo, o desapego. Ou, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, sobre o Consolador Prometido, a abnegação e a, o devotamento. A abnegação, inclusive, que é esse ato de desinteresse, de abrir mão, é aquilo que é recomendado pelos espíritos nas questões sobre as paixões, não é? Como vencer uma paixão? Através da prática da abnegação, ou seja, abre mão, deixa para lá, né? Porque isso não te faz bem. Muito bem. Vamos terminar então aqui a nossa conversa com ah, o último parágrafo da nota de Kardec, a questão 917, quando ele diz assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto nesse quanto no outro mundo. Então, se a gente tem aí uma meta de vida, essa meta é utilizar a nossa inteligência, né, para o bem, desenvolver o nosso senso moral, né, desapegar-se das coisas materiais, perceber que nem sempre o nosso interesse pessoal é o melhor, é a melhor forma de agir no mundo. Vamos pensar assim, vamos amadurecer essas ideias no nosso coração para que a gente possa ter uma vida de mais paz. É isso que eu desejo para você agora. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós que desejamos sinceramente uma vida de mais paz e mais felicidade no nosso coração. Fica com Deus, um grande abraço e até.